Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, da sua família, a tua casa. Hoje vamos para mais um dos resumos dos livros da Bíblia. Eu peço a todos, por favor, que se inscrevam no canal, que eu estarei orando diariamente pela vida de cada inscrito. Ative as notificações na aba Todas, para receber meus vídeos, minhas orações. Deixa seu like para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo, dele divulga o canal para mais pessoas e compartilhe essa mensagem. Compartilhe esses vídeos porque você estará abençoando a vida das pessoas, compartilhando tudo que vem da palavra de Deus, do nosso Senhor. Você estará ajudando e contribuindo na vida do próximo, semeando na vida do próximo. Vamos então para uma visão geral de um dos livros da Bíblia, mais um resumo. Que Deus te abençoe, te guarde, te ampare e que o Senhor Jesus Cristo seja à tua frente em tudo. Então vamos, que Deus te abençoe. O Evangelho segundo Lucas. No primeiro vídeo, exploramos o relato que Lucas pintou de João Batista e Jesus como o cumprimento da história de Israel e das promessas de Deus contadas nas Escrituras do Antigo Testamento. Nós vimos como Jesus começou a sua missão e trouxe as boas novas do reino de Deus aos pobres de Israel, às pessoas de baixo status social e às pessoas forasteiras. E Jesus ensinou que o seu reino é um reino invertido. É uma inversão de todos os nossos valores sociais comuns. Essa sessão culminou com Lucas nos mostrando como Jesus era um novo Moisés, que estava prestes a trazer um novo êxodo através da sua morte em Jerusalém. E assim chegamos à parte central do livro, onde Jesus leva seu recém-formado Israel a uma jornada até Jerusalém. Essa parte do livro consiste principalmente do ensino de Jesus através de parábolas, que é dado na estrada para várias pessoas que ele encontra, principalmente aqueles que fazem parte do seu crescente grupo de discípulos. E dessa maneira, Lucas descreve o ato de seguir Jesus como sendo uma jornada. É algo que você faz à medida que aprende a caminhar na vida. Então, primeiro, Jesus convida os seus discípulos para fazer parte da sua missão, enviando um grupo para ir antes dele, anunciando o reino de Deus. Então, ser um discípulo, desde o início, significava participar da missão do reino de Jesus, tornando-a sua. E quando os discípulos de Jesus retornam, ele começa a ensiná-los sobre a oração, sobre confiar na providência de Deus. E, na verdade, são nesses capítulos de Lucas que Jesus fala mais sobre dinheiro, posses materiais e generosidade do que em qualquer outro lugar dos seus ensinamentos. Se seguir Jesus é verdadeiramente uma jornada de vida, deve produzir em nós essa mentalidade minimalista, criando uma liberdade de posses materiais e permitindo uma generosidade radical. Outro tema importante nesses capítulos é a missão contínua de Jesus aos pobres. Então, enquanto viaja, ele continua formando seu novo Israel e encontra todas essas pessoas que estão doentes ou cegas. Ele se encontra com samaritanos, que são inimigos do povo judeu, e notoriamente Zaqueu, um homem que é judeu, mas que lidera a cobrança de impostos para os romanos. Todos esses forasteiros sociais encontram Jesus e são transformados por esse encontro. E assim, eles se juntam à comunidade do reino, que Jesus descreve como uma grande festa de banquetes. Ele está aqui para buscar e salvar quem está perdido, e celebra quando as pessoas descobrem a misericórdia de Deus. Mas nem todo mundo na festa está feliz. Lucas inclui várias histórias de Jesus em banquetes com os líderes de Israel. E todos estes se transformam em debates quentes, nos quais Jesus confronta o orgulho e a hipocrisia dos líderes. E assim, esse contraste de banquetes é demonstrado de uma forma memorável na parábola de Jesus sobre o filho pródigo. Assim, um pai teve 2 filhos e um deles, sendo tolo, fugiu e desperdiçou sua herança. Mas ele acaba por voltar, arrependido. E seu pai o perdoa e faz uma grande festa para celebrar o seu filho que estava perdido, mas foi achado. Porém, o irmão mais velho, que nunca deixou o seu pai, está com raiva e se ressente da generosidade do seu pai para com esse filho indigno. Nessa parábola famosa, Jesus explica toda a missão do seu reino para esses líderes. As suas festas representam a alegria de Deus em receber todo tipo de pessoa na sua família,
O único requisito para entrar é humildade e arrependimento. E isso destaca a tragédia que existe entre os líderes de Israel, que rejeitam Jesus e sua comunidade do reino invertido. E isso aumenta a resistência que eles já tinham a Jesus. E, finalmente, ele chega a Jerusalém para a Páscoa. Quando se aproxima da cidade, ele começa a chorar. Os seus discípulos o saúdam como rei messiânico, mas os líderes de Israel o estão rejeitando. E ele sabe que a rejeição ao seu reino de paz colocará Israel em um caminho de resistência e rebelião contra o Império Romano. E isso trará a queda da cidade. E é essa destruição de Jerusalém que Jesus simbolicamente encena quando ele entra tempestivamente no templo e acaba com os vendedores de animais. Ele interrompe o sistema de sacrifícios. Ele diz que este local de culto se tornou um covil de rebeldes e será destruído. Agora, esse ato, naturalmente, gera toda uma série de debates entre Jesus e os líderes de Israel, todos levando à predição de Jesus de que os exércitos romanos um dia cercarão a cidade. Irá destruí-la, assim como o templo, e no espaço de uma geração. Com isso, Jesus se retira com seus discípulos para celebrar a refeição da Páscoa. É a refeição simbólica anual sobre a libertação de Israel da escravidão através da morte do Cordeiro. E assim, Jesus transforma o pão e o vinho da refeição em novos símbolos sobre esse novo êxodo. O seu corpo ferido e o seu sangue derramado trará libertação para o Israel renovado de Jesus. Depois da refeição, Jesus é preso e examinado perante os líderes judeus e depois levado a julgamento como alguém que afirma ser rei. E Lucas enfatiza a inocência de Jesus. Pilatos, o governador romano, afirma que Jesus é inocente 3 vezes antes de ceder. Mesmo Herodes, o governador da Galileia, não encontra nada para acusar Jesus. Mas os líderes finalmente obrigam Pilatos a crucificá-lo, e ele assim o faz. Mas mesmo em sua morte dolorosa, Jesus incorpora o amor e a misericórdia de Deus que ele tanto ensinou. Ele oferece o perdão de Deus aos soldados quando eles o crucificam. E quando um dos criminosos executados ao lado de Jesus percebe quem ele realmente é, ele diz: "Lembre-se de mim quando entrar no seu reino." E as últimas palavras de Jesus são uma oferta de esperança para um criminoso humilhado. "Hoje você estará comigo no paraíso." E assim, com esse último ato de generosidade e bondade, Jesus morre. Seu corpo é colocado em um túmulo. E no primeiro dia da semana, alguns dos discípulos de Jesus vêm ao túmulo e o encontram vazio. E há 2 figuras angelicais dizendo que Jesus está vivo, que ele ressuscitou dos mortos. E eles vão embora surpreendidos. É bem aqui que Lucas conta uma de suas mais belas histórias. 2 dos discípulos de Jesus saem de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús e estão de coração partido com a morte de Jesus. De repente, Jesus está lá, caminhando ao lado deles, mas eles não o reconhecem. Ele pergunta por que estão tristes. E eles falam sobre todas as suas esperanças de que Jesus teria sido o único a redimir Israel, mas que agora ele está morto. E foi tudo em vão. Mais tarde, quando Jesus come uma refeição com esses 2, ele quebra o pão para eles, assim como o fez na refeição da Páscoa. E é nesse momento que eles o reconhecem, e ele então desaparece. Lucas conta essa história para fazer uma afirmação importante sobre seguir a Jesus. Quando os discípulos de Jesus impõem as suas agendas pessoais e visão da realidade sobre Jesus, ele permanece invisível e desconhecido para eles. É somente quando nos submetemos ao reino invertido de Jesus, que foi resumido pelo seu corpo ferido na cruz e oferecido em amor pelo próximo, que vemos e conhecemos o verdadeiro Jesus. A cena final do livro é mais uma refeição. Jesus aparece aos seus discípulos e explica a eles, através das Escrituras do Antigo Testamento, como tudo isso fazia parte do plano de Deus. Que o Messias se tornaria o rei de Israel, sofrendo e morrendo pelos seus pecados e vencendo o mal com a sua ressurreição. E agora, assim como Simão o profeta prometeu no capítulo 2, o reino de Jesus se moverá para fora de Israel. Mas Jesus diz aos seus discípulos: esperem em Jerusalém pela vinda do Espírito que irá capacitá-los nessa nova missão. E isso, é claro, leva você até o 2º volume de Lucas, o livro de Atos. Mas por enquanto, esse é o Evangelho segundo Lucas.